tudo tem um começo, um meio e um fim. Não dá pra gente inverter essa ordem. E talvez você possa estar querendo viver o fim, quando na verdade tudo só está começando. Olá, flechas! Este é o canal Apenas um Passo. Aqui é o canal que te empurra, que te puxa, que faz de tudo para você avançar. Por isso, se inscreva agora, ativa o sininho para que você não perca nenhum passo. Nunca se inicie um processo pela etapa final. Nossa, Lara, isso é tão óbvio. Imagina que eu vou começar algo pela etapa final. Calma, que eu vou te mostrar coisas aqui que talvez você não esteja enxergando. Gente, tudo tem um começo, um meio e um fim, como eu falei. E não dá pra gente trocar a ordem disso. Se a gente trocar, vai dar... Eu vou pegar aqui um exemplo que está relacionado com o nosso dia a dia. Então, vamos lá falar do processo da digestão. O processo da digestão começa com a gente comendo algo bem gostoso. Ele se inicia na boca, com os dentes fazendo a função deles, a língua, as enzimas. E o meio desse processo é o estômago, é o intestino. E o final dele é melhor eu nem detalhar aqui, né? Todo o trajeto da nossa caminhada é importante. Então, o começo, o meio e o fim são importantes. Imagina se a boca fizesse direitinho a função dela, mas todo o resto não fizesse. O que adiantaria? E o estômago também, ele não poderia fazer a função dele se a boca não faz. Então, tudo é importante. Agora, imagina se a gente invertesse essa ordem. Ou seja, a gente colocar a comida por baixo, a comida passar pelo intestino antes de passar pelo estômago e na hora que chegar pela boca, corta, vai. Muitas vezes é exatamente isso que a gente faz nas nossas vidas sem a gente perceber. E querer começar algo pela etapa final, literalmente, é comer cocô. Um erro enorme que a gente comete é a gente relacionar as fases, as etapas da nossa vida com o tempo de vivência que a gente já tem daquela determinada situação. Então, por exemplo, você acha que você não está mais no começo de um processo por conta do tempo, né, do longo tempo que você já está vivendo aquilo. Só que não tem a ver com o tempo, tem a ver com o nosso aprendizado. Por exemplo, gente, quando a gente está no colégio para passar da 5ª para a 6ª série, o que nos faz passar? É o tempo que a gente está ali? Não, é o nosso aprendizado, é a nossa capacidade de aprender. Se a gente não aprender, a gente vai ficar repetindo de ano, andando em círculo. Mesma coisa na faculdade, para a gente passar de um ano para o outro, ou de semestre para semestre, enfim, a gente precisa aprender, precisamos ser aprovados. Na época da minha faculdade, tinha um menino que ele conseguiu fazer algo histórico. Eu não sei muito bem ao certo, eu não lembro exatamente quantos anos que ele ficou fazendo a mesma matéria, mas eu lembro que foi algo absurdo. Eu chuto por baixo uns 4 anos. Ele ficou na mesma matéria, e era uma matéria do 1º ano, por 4 anos. Gente, não tinha a ver com o tempo, mas tinha a ver com o aprendizado dele. E agora eu quero dar um outro exemplo para você. Quero te contar uma história. Imagina você que Maria, ela entrou num trabalho já há 10 anos. Só que durante esses 10 anos, ela não evoluiu, ela não aprendeu nada, nada aconteceu, ela não mudou de cargo, enfim, ela só trabalhou ali, mas não desenvolveu. E Joana, que entrou no mesmo tempo que a Maria entrou, no mesmo trabalho,
Joana já fez o contrário. Ela buscou aprender, ela buscou evoluir. Depois de um ano, ela já tinha mudado de cargo, então ela começou a fazer cursos e mais cursos para aprender mais sobre aquele trabalho. Ela ouvia o chefe dela, ela buscava entender as necessidades da empresa e depois de 10 anos, ela já tinha chego no objetivo dela, né? Na etapa final daquela trajetória. Ela se tornou a diretora a diretora geral daquela empresa. E Maria, ela começou a se observar e ela, por ela achar que ela tinha 10 anos de empresa, ela não deveria estar vivendo o que ela estava vivendo. E só que um dia surge uma oportunidade para Maria de substituir a função de Joana. Maria, que estava ainda no começo do processo dela, surgiu a oportunidade dela ir para o final daquela trajetória. Ao invés de Maria entender aonde que ela se encontrava e ir passar de fases de acordo com a etapa, né, do começo, passar para o meio e assim por diante, não, Maria resolveu assumir aquela responsabilidade. E o que aconteceu? Naquele dia, Maria ficou super perdida, ela ficou confusa com tanta informação, tanta coisa que ela não sabia. Nunca existiu tanta reclamação na empresa que nem existiu aquele dia. Então, Maria, com o peso da responsabilidade, toda a pressão que ela estava sofrendo ali, antes mesmo que o turno terminasse, ela chutou o balde e desistiu de tudo. Muitas vezes a gente acha que por a gente ter muito tempo numa determinada situação, a gente teria que estar vivendo outras coisas. Mas o que nos faz passar de fase, progredir, não é o tempo, mas sim é o nosso aprendizado, é o quanto a gente abre o nosso coração para a gente aprender. Se você não abrir o seu coração, dificilmente você vai chegar no fim da onde você deseja chegar. Em Provérbios 23:12 diz assim: aplica o teu coração à instrução e os seus ouvidos à palavra do conhecimento. Então, o que eu gostaria que você entendesse é que para a gente passar as etapas da vida, a gente precisa abrir o nosso coração. Se o nosso coração continuar do mesmo jeito, duro, soberbo, orgulhoso, a gente vai ficar andando em círculo, vai ficar reprovando e a gente não vai conseguir passar de fase. Decida abrir o seu coração e viver cada etapa no seu devido tempo. Não queira viver a etapa final com o coração todo estrupiado, porque senão a queda vai ser grande, o trauma vai ser grande. Então, pare de comer cocô. Decida abrir o seu coração e deixe Deus, que conhece com profundidade o seu interior, transformar você. Este foi mais um passo de hoje. Deus abençoe vocês.